Olá a todos, eu sou o professor Eduardo e na aula de hoje vamos trabalhar com tecnologias LAN, padrões, topologias e dispositivos de rede. A unidade curricular é Ciência da Computação e a unidade Fundamentos, Arquitetura e Organização de Computadores. Eu quero iniciar aqui fazendo um breve histórico aqui sobre as redes de computadores. Então elas foram criadas por volta da década de 60 para uso militar e de defesa. Elas foram inicialmente usadas para transmitir dados por linhas telefônicas e tinham aplicações comerciais e científicas, tá? E nós temos aqui também a ARPANET, né, que foi um dos primeiros testes, né, entre universidades para transferência de arquivos, ok? Isso aconteceu lá em 69 aconteceu os primeiros testes com a ARPANET. Então, qual é a definição de redes de computadores, tá? Então, refere-se a dispositivos de computador interconectados que podem trocar dados e compartilhar recursos entre si, tá? Esses dispositivos usam um sistema de regras chamados de protocolos de comunicação para transmitir informações por meio de tecnologias físicas com ou sem fio, tá? Uma perguntinha agora para vocês. Onde podemos encontrar um exemplo de redes no nosso cotidiano? Vamos pensar um pouquinho aí? Então, olha só. Nas nossas casas, nós não temos internet nelas? Pois é. Como é que funciona a internet nas nossas casas? Você vai contratar um provedor, vai vir um cabo de fibra ótica até a sua casa, vai conectar lá no roteador e o sinal vai ser distribuído, tá? Sinal wireless, né? E vão ser, quais são os equipamentos que vão acessar esse sinal? Celulares, né, os smartphones, TV, computadores, desktops, tablets e etc. Tá? E quando nós temos o compartilhamento de algum serviço, nesse caso o serviço de internet, então nós temos já aí um exemplo de uma rede de computadores, ok? Vamos seguindo aqui. Então vamos falar sobre a classificação das redes de computadores, tá? Então as redes de computadores cabeadas, elas, digamos assim, elas são classificadas de acordo com as dimensões geográficas, tá? Ou seja, o tamanho que elas ocupam, tá? Nesse caso aqui nós vamos falar sobre três tipos de classificação, tá? Para as redes cabeadas, que é a LAN, Local Area Network, rede de área local, a MAN, Metropolitan Area Network, que é a rede de área metropolitana, e a WAN, Wide Area Network, rede de área extensa. Com o advento das tecnologias sem fio, nós temos as mesmas classificações, só que com um Wzinho na frente, de wireless. Então ficou assim, WLAN, né, que é a rede sem fio de área local, a WMAN, que é a rede sem fio de área metropolitana, e a WWAN, que é a rede sem fio de área extensa. Agora nós vamos falar a respeito de cada uma delas. Então aqui na LAN, que é a rede local, certo? Então nesse tipo de rede aqui, ela alcança distância de algumas centenas de metros, abrangendo instalações como escritórios, residências, prédios comerciais, indústrias, escolas e etc. A principal característica desse tipo de rede aqui são as taxas de transmissão elevadas, tá? Podendo chegar até 10 gigabits por segundo, mas normalmente trabalha de 100 a 1000 megabits por segundo. E nós temos aqui então um exemplo, né, de como se dá essa rede, tá? Então nós temos aqui o roteador que vai distribuir o sinal cabeado para servidores, computadores, impressoras, tá? E até um ponto de acesso que vai distribuir aí a rede sem fio para os demais integrantes dessa rede aí, tá? Então o que define a rede local é o tamanho, a abrangência, tá? E nós podemos ter dentro das nossas casas uma rede LAN, tá? Pelo tamanho da abrangência, tá? Aqui nós temos então a MAN, que é a rede metropolitana, que abrange uma região com dimensões bem maiores do que as redes LAN, normalmente um campus de uma universidade, instalação de uma fábrica ou até uma cidade inteira. Aqui no exemplo, então, nós temos os sistemas de telefonia pública, TV a cabo, tá? Um exemplo desse tipo de rede aqui são as operadoras de internet, tá? Então, uma operadora de internet, ela geralmente distribui internet numa cidade
E daí, né, eles têm vários tipos de serviços, eles têm conexão à internet, telefonia, TV, tá? Então, um exemplo das redes MAN é esse aí. E a classificação, então, a WAN, né, que é um conceito de rede extensa, tá? Esse tipo de rede tem dimensões geográficas imensuráveis, ou seja, né, não se pode, né, determinar o tamanho, né? Isso quer dizer que ela interliga todos os continentes, países e regiões, utilizando enlaces mais extensos, tá? Como satélites ou cabos submarinos e terrestres. O principal exemplo desse tipo de rede é a internet, tá? Então aqui nós temos aqui, nesse gráfico aqui nós temos então a LAN, essa imagem, né? A LAN, a MAN, né? E em cima aqui a WAN, que daí já é uma rede global, ok? Perguntas até aqui, pessoal? Não? Se alguém tiver alguma pergunta, é só levantar a mão, ok? Continuando, agora nós vamos falar sobre topologias de rede. Então, os equipamentos ligados em rede, né, para trocar informações entre si, necessitam de algum meio físico ou que os conecte, um cabo, um material ou o próprio ar. Nesse caso, surge o conceito da topologia de rede, cuja classificação abrange basicamente três tipos, né? Barramento, estrela e em anel. Então nós temos aqui a figurinha de cada um deles. A topologia em barramento, então, é uma topologia que existe com um cabo coaxial atravessando toda a extensão da rede e interligando os computadores, tá? O cabo coaxial é aquele mesmo cabo que a gente utiliza para ligar a nossa TV à antena, tá? Foi largamente utilizada nas redes LAN e permitia taxas de até 10 megabits por segundo, tá? São taxas de transmissão baixas e essas redes aqui eram acometidas de muitos erros, tá? Principalmente se desse problema em qualquer uma das estações aqui, toda a rede parava de operar. Nós temos também a topologia estrela, tá? Que é uma evolução, tá, do sistema em barramento, né? O nome estrela se deve ao fato de existir um concentrador, tá? Aqui nós já temos então os dispositivos concentradores, tá? E cada computador, cada dispositivo, impressora que estiver conectada a uma dessas portas chama-se nó da rede. Esses dispositivos são atualmente denominados hubs ou switches. Nesse tipo de rede aqui, se ocorrer qualquer problema em algum dos dispositivos, não interfere no funcionamento da rede. A outra topologia é em anel, tá? Como o nome já diz, ela forma um círculo, tá? E a comunicação se dá, né, com duplos caminhos, tá? Tanto para a direita quanto para a esquerda enviados os sinais. Da mesma forma que as topologias em barramento, a em anel também possuía muitos problemas com relação digamos assim, a dispositivos defeituosos na rede que faziam toda ela parar de funcionar. E também já é um modelo obsoleto. Perguntas até aqui, pessoal? Não? Ok, então vamos lá. Equipamentos de rede. Então vamos falar dos principais equipamentos que nós precisamos ter numa rede para fazer ela funcionar. Vamos começar pelo switch. Também pode interligar vários switches, né? Você pode fazer o cascateamento entre eles e aumentar consideravelmente o número de computadores ligados através de cabos aqui, tá? Esse aqui, o switch, digamos assim, é um equipamento mais inteligente, porque ao invés de encaminhar os pacotes para todas as estações como fazia o hub, ele destina o pacote exatamente para o destinatário. Ou seja, se tiver um computador conectado aqui na porta 23, o que seja, ele manda o pacote de dados exatamente para esse endereço aqui, não replicando nas demais portas como acontecia com os hubs, tá? E nós também temos o roteador, tá? Os roteadores conectam os computadores uns aos outros a dispositivos ligados à internet. O roteador atua como direcionador, escolhendo a melhor rota para suas informações viajarem. Protege as informações contra ameaças à segurança e podem até decidir quais computadores têm prioridade sobre os outros, tá? Para você ter internet em casa, é preciso ter um roteador, porque o roteador vai fornecer um endereço específico para cada um dos dispositivos que estiver conectado a essa rede, tá?
E nesse caso aqui, ó, nessa imagem nós temos um roteador que ele transmite os dados através de cabo e também através de sinais de rádio, de wireless, tá? É um dos modelos mais comuns que nós encontramos. Nós também temos que falar sobre os cabeamentos, né? Que são os fios, né? Que fazem a transmissão dos dados. Até surgir as tecnologias wireless, toda a transmissão de dados era feita por cabos, tá? Que podem ser cabos de fibra ótica para trançado axial ou coaxial, né? Sendo esse último o menos utilizado atualmente, tá? Pessoal, agora eu tenho aqui um teste para vocês, tá? Tem esse link aqui que foi disponibilizado no Classroom, lá no mural da turma, tá? E também eu coloquei aqui o QR Code aqui para vocês poderem escanear com os smartphones de vocês, tá? A bibliografia utilizada foi redes de computadores do Tannenbaum e redes de computadores do Gabriel Torres. Eu só vou dar uma pequena amostra aqui do quiz, tá? Da atividade. Então aqui nós temos as questões que foram trabalhadas nessa aula de hoje, ok? Pessoal, é isso então. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante, tá? E até a próxima. Até mais.